galera, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou explicar como fazer a decomposição de radicais. Então no primeiro exemplo nós temos a raiz quadrada de 80. E por que eu sei que ela é raiz quadrada? Toda vez que não tem índice aqui, nós sabemos que é 2. Quando nós falamos de raiz quadrada, nós estamos querendo saber que número vezes ele mesmo dá o que está ali dentro, não é verdade? Então que número vezes ele mesmo dá 80? Bom, 80 não é um quadrado perfeito, não existe um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 80, mas é possível fazer a decomposição e deixar essa representação mais simples através da decomposição em fatores primos. Então vamos só lembrar quem são os números primos aqui em cima. Os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Para fazer a decomposição deste número, nós vamos usar os números primos. E vai ficar da seguinte maneira: 80. E agora nós vamos fazer a divisão até que nós tenhamos o resto 1. Então 80 eu consigo dividir por 2? Sim, 80 dividido por 2 é igual a 40. Então nós colocamos 40 aqui. 40 ainda dá para dividir por 2? Sim, 40 dividido por 2 é igual a 20. 20 dá para dividir por 2 também, que é igual a 10. 10 também dá para dividir por 2, que é igual a 5. E agora 5 não dá para dividir por 2. Também não dá para dividir por 3, eu só posso dividi-lo por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Toda vez que cheguei em 1, nós acabamos a nossa decomposição. Agora, como a nossa raiz é uma raiz quadrada, nós vamos agrupar os números de 2 em 2. A cada 2 que eu conseguir agrupar, eu posso tirar ele de dentro da raiz. Então aqui eu tenho 2, então eu posso tirar 1 para fora da raiz, e eu vou escrevê-lo aqui. Eu tenho mais 2 aqui, eu posso tirar mais 1 para fora da raiz. O 5 sobrou, então ele vai ficar dentro da raiz. Então agora nós temos 2 vezes 2, raiz de 5. 2 vezes 2 é igual a 4. Então nós podemos escrever 4 raiz de 5. E pronto, fizemos a decomposição do 80. Agora nós faremos a decomposição em fatores primos da raiz quadrada de 180. Por que raiz quadrada? Porque o índice desse radical é 2, quando não aparece é 2. Então nós teremos 180. Nós vamos começar a nossa divisão, lembrando que nós vamos usar os números primos para fazer essa divisão. 180 dá para dividir por 2? Sim. 180 dividido por 2 é igual a 90. 90 dá para dividir por 2 ainda, que é igual a 45. 45 não dá para dividir por 2, então agora eu vou tentar dividir por 3. 45 dividido por 3 é igual a 15. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 não dá para dividir por 3. Eu só consigo dividir 5 por 5 e agora nós temos 1. Muito bem, agora nós acabamos a nossa decomposição. Como a nossa raiz ela é uma raiz quadrada, eu tenho que agrupar de 2 em 2. A cada 2 eu posso tirar 1 para fora. Então aqui nós temos um par, eu consigo tirar esse 2 da raiz. Aqui nós temos um par, eu consigo tirar esse 3 da raiz também. O que sobra dentro da raiz é apenas o 5. Então nós ficamos com a raiz de 5. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 raiz de 5 é a decomposição da raiz quadrada de 180. Agora vocês vão me perguntar: professor, mas por que a cada 2 eu posso tirar 1 para fora? Porque a gente está falando de raiz quadrada. E se a gente lembrar das propriedades das raízes, nós sabemos que quando o expoente é igual ao índice, a nossa resposta é o próprio radicando. Então, por exemplo, se nós temos aqui a raiz de 2 elevado a 4 com índice 4, a nossa resposta não é o próprio 2? Logo, se vocês notarem aqui, nós temos 2 ao quadrado nesse termo e aqui 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Por que que de imediato eu tiro 1 da raiz? Porque o correto seria nós escrevermos assim: a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 5. E essa raiz é quadrada. Observem agora, esse índice é igual a esse expoente. Isso quer dizer que nós podemos tirar esse 2 para fora, porque ele é a resposta.
Só que esse expoente também é igual ao índice, então nós podemos tirar mais um 2 para fora, restando apenas a raiz de 5. Logo, 2 vezes 2 é igual a 4, então nós teremos 4 raiz de 5. Então chegamos ao mesmo resultado, só que de uma forma mais fácil, fazendo daquele jeito, ok? Muito bem, agora nós faremos a decomposição desses radicais, observando agora que o índice deles é 3. Bom, então fazendo a decomposição do 24 em fatores primos, que 24 dá para dividir por 2, e isso é igual a 12. 12 também dá para dividir por 2, e isso é igual a 6. 6 também dá para dividir por 2, e isso é igual a 3. E 3 só dá para dividir por 3, que é igual a 1. Então é sempre assim. Nós dividimos esse número por esse, e o resultado nós colocamos aqui. E repetimos o processo até chegar em 1. Quando chegar em 1, acabou a nossa decomposição. Bom, como a nossa raiz ela tem índice 3, isso quer dizer que nós precisamos agrupar de 3 em 3. Então aqui nós temos 1, 2, 3 números iguais. Então eu posso tirar esse 2 da raiz. Então nós teremos 2. Depois só nos restou o 3. Bom, como o 3 ficou dentro da raiz, nós temos ainda aqui uma raiz cúbica, porque agora nós estamos trabalhando com o índice 3 do 3. E essa é a nossa decomposição da raiz cúbica de 24. Bom, agora vamos fazer a decomposição da raiz cúbica de 108. 108, como ele é um número par, nós sabemos que dá para começar dividindo por 2. 108 dividido por 2 é igual a 54. 54 ainda dá para dividir por 2, é igual a 27. Agora, 27 não dá para dividir por 2, então nós vamos ter que tentar dividir por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9 dá para dividir por 3, que é igual a 3. E 3 só dá para dividir por 3, que é igual a 1. Chegou em 1, acabou a nossa decomposição. Como é uma raiz cúbica, ela tem índice 3, nós precisamos agrupar de 3 em 3. Então aqui nós temos 1, 2, 3 números 3. Então nós conseguimos tirar 1 para fora da raiz. O que sobrou dentro dessa raiz? 2 vezes 2. Nós sempre multiplicamos os números que estão sobrando. Então 2 vezes 2 é igual a 4. Podemos escrever assim. Essa raiz tem índice 3, não posso esquecer. Então nossa resposta é 3 vezes a raiz cúbica de 4. Muito bem. Bom, agora nós faremos a decomposição da raiz de 112 com o índice 4. Então, 112 dá para dividir por 2, que é igual a 56. 56 ainda dá para dividir por 2, que é igual a 28. 28 ainda dá para dividir por 2, que é igual a 14. 14 ainda dá para dividir por 2, que é igual a 7. E 7, como é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, chegamos em 1. E agora? Nós vamos ter que agrupar de 4 em 4. A cada 4 números iguais, eu posso tirar 1 para fora. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 2. Isso quer dizer que nós podemos tirar 1 para fora. Por quê? Ficaria 2 elevado a 4. Esse expoente é igual ao índice, então nós podemos simplesmente tirá-lo de dentro da raiz, de acordo com as nossas propriedades da radiciação. O que resta dentro da raiz é apenas o 7. Não posso esquecer que o índice agora é 4 e ele acompanha o resultado. Bom, agora nós temos a raiz de 486, mas com o índice 5. Isso quer dizer que a cada 5 números iguais eu posso tirar 1 para fora da raiz. Então, 486 nós conseguimos dividir por 2, e isso é igual a 243. 243 não consigo dividir por 2, eu consigo dividir por 3. Lembrando que essa divisão sempre tem que dar um número exato, não pode dar um número quebrado. 243 dividido por 3 é igual a 81. 81 ainda dá para dividir por 3, e isso é igual a 27. 27 dá para dividir por 3, e isso é igual a 9. 9 dá para dividir por 3, e isso é igual a 3. 3 dá para dividir por 3, e isso é igual a 1. Chegou em 1, acabou a nossa decomposição. Como a nossa raiz ela tem índice 5, nós precisamos agrupar de 5 em 5.
O que sobrar vai ficar dentro da raiz. Se sobrar mais de um número, a gente multiplica eles e deixa dentro da raiz. Então observe que o 2 aqui está sozinho, não dá para agrupar ele. Mas o 3 nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então nós podemos tirar um 3 para fora da raiz, porque ficaria 3 com expoente 5. Esse expoente, como ele é igual ao nosso índice, então o nosso resultado ele é 3. O 3 ele pode sair da raiz. Agora, o que sobrou dentro da raiz? Sobrou apenas o 2 dentro da raiz. Não posso esquecer que essa raiz ela tem índice 5. Bom, pessoal, então chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.